Dividendos de ações preferenciais. Artigo 203. O disposto nos artigos 194 a 197 e 202 não prejudicará o direito dos acionistas preferenciais de receber os dividendos fixos ou mínimos a que tenham prioridade, inclusive os atrasados se cumulativos. Dividendos intermediários. Artigo 204. A companhia que, por força de lei ou de disposição estatutária, levantar balanço semestral, poderá declarar por deliberação dos órgãos de administração, se autorizados pelo Estatuto, dividendo a conta do lucro apurado nesse balanço. Parágrafo 1º. A companhia poderá, nos termos de disposição estatutária, levantar balanço e distribuir dividendos em períodos menores, desde que o total dos dividendos pagos em cada semestre do exercício social não exceda o montante das reservas de capital de que trata o parágrafo 1º do artigo 182. Parágrafo 2º. O Estatuto poderá autorizar os órgãos de administração a declarar dividendos intermediários à conta de lucros acumulados ou de reservas de lucros existentes no último balanço anual ou semestral. Pagamento de dividendos. Artigo 205. A companhia pagará o dividendo de ações nominativas à pessoa que, na data do ato de declaração do dividendo, estiver inscrita como proprietária ou usufrutuária da ação. Parágrafo 1º. Os dividendos poderão ser pagos por cheque nominativo remetido por via postal para o endereço comunicado pelo acionista à companhia ou mediante crédito em conta corrente bancária aberta em nome do acionista. Parágrafo 2º. Os dividendos das ações em custódia bancária ou em depósito nos termos dos artigos 41 e 43 serão pagos pela companhia à instituição financeira depositária, que será responsável pela sua entrega aos titulares das ações depositadas. Parágrafo 3º. O dividendo deverá ser pago, salvo deliberação em contrário da Assembleia Geral, no prazo de 60 dias, da data em que for declarado, em qualquer caso, dentro do exercício social. Capítulo 17. Dissolução, liquidação e extinção. Seção 1. Dissolução. Artigo 206. Dissolve-se a companhia, inciso 1, de pleno direito, alínea A, pelo término do prazo de duração, alínea B, nos casos previstos no Estatuto, alínea C, por deliberação da Assembleia Geral, alínea D, pela existência de um único acionista verificada em Assembleia Geral Ordinária se o mínimo de 2 não for reconstituído até a do ano seguinte, ressalvado o disposto no artigo 251. A linha E, pela extinção, na forma da lei, da autorização para funcionar. Inciso 2. Por decisão judicial. A linha A, quando anulada a sua constituição, em ação proposta por qualquer acionista. A linha B, quando provado que não pode preencher o seu fim, em ação proposta por acionista que representem 5% ou mais do capital social. A linha C, em caso de falência, na forma prevista na respectiva lei. Inciso 3. Por decisão de autoridade administrativa competente, nos casos e na forma previstos em lei especial. Efeitos. Artigo 207. A companhia dissolvida conserva a personalidade jurídica até a extinção, com o fim de proceder à liquidação.